Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías 59, versículos 1 e 2 somente. Isaías 59, versículos 1 e 2 somente. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Tema da mensagem neste dia é o Evangelho. O Evangelho é a mão da misericórdia de Deus. O Evangelho é a mão da misericórdia de Deus. É interessante esse texto que nós estamos abordando hoje. O mundo, ele fala hoje a respeito da Páscoa, que significa a palavra Páscoa, Pessá, a passagem do anjo, o anjo destruidor, o anjo que veio trazer a morte como um juízo sobre o Egito, para a defesa e libertação do povo de Israel. O anjo passou pelo Egito sobre as residências dos israelitas, mas os israelitas tinham a marca na porta com o sangue do cordeiro, e com isso as suas famílias não foram afetadas por aquele juízo da parte do Senhor, mas todos os primogênitos do Egito, foram mortos. E com isso houve um grande clamor no Egito, e assim Faraó, o rei daquela nação, liberou a saída do povo de Israel do Egito. E isso é um acontecimento real, que aconteceu de fato. Se fazem filmes a respeito dessa história, mas de fato isso ocorreu. Mas o que eu quero dizer com isso, dando essa introdução? O mundo hoje celebra, como no Natal celebra o nascimento do Senhor Jesus Cristo, e na Páscoa o mundo fala a respeito da morte, da crucificação, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Se comemora, o mundo todo comemora essa data. Porém, as pessoas no mundo fazem sem entendimento. Não falo da igreja do Senhor Jesus, que conhece o seu Deus. Mas o mundo no geral faz dessa data uma data idólatra, um dia de idolatria. Como no Natal se arma um presépio e coloca-se ali como se fosse os personagens Maria, José, o menino Jesus envolto, mas aquilo é um altar pagão, aquilo é um paganismo. E se coloca um presépio, parece muito bonitinho, todos os elementos, personagens da Bíblia ali, e se coloca ali no Natal aquilo, e as pessoas se evidenciam aquilo, como se Deus fosse se agradar daqueles elementos físicos, materiais ali, daqueles objetos feitos de cerâmica ou de qualquer outro tipo de material, como se aquilo verdadeiramente representasse o Salvador ali, na manjedoura. O que na verdade não representa. Não dá nenhuma ideia da dimensão de como a vinda do Senhor Jesus em carne nesse mundo se deu, ainda que nós tenhamos referências nas Escrituras para dizer o acompanhamento, toda a sua ida, o seu nascimento, a ida ao Egito para fugir de Herodes, a sua volta, a passagem, todo aquele momento glorioso que os anjos celebraram acerca da vinda do Salvador a este mundo. Tudo isso, nas Escrituras nós temos uma dimensão mais clara, mais real, espiritual acerca da vinda do Messias, do seu propósito na cruz, da sua morte e ressurreição. Então tudo isso é mais claro. Mas o mundo celebra essas coisas de uma forma mecânica, ritualística, sem entendimento, com elementos, como se fosse tudo algo bonitinho, como se fosse uma coisa romântica. Mas o propósito espiritual para o qual Cristo veio a este mundo, para o qual ele veio fazer aqui na terra, não há um entendimento claro, não há algo clarificado.
Somente a palavra de Deus, as escrituras sagradas, podem trazer clareza a respeito desse momento. Então, eu estou dizendo isso porque a Páscoa é celebrada em todo o mundo. E somente os cristãos têm conhecimento da Escritura e podem verdadeiramente, pela palavra, entender qual é o propósito de Cristo. Qual é a verdade acerca de Cristo para a vinda dele, para o pecador que precisa ouvir a sua mensagem de salvação para perdão de pecados. E isso não pode se passar de forma desapercebida. Não podemos ver este dia de uma forma superficial, como o mundo vê, né? Trazendo ovinho de Páscoa, coelhinho e essas coisas todas. Vamos comer, vamos encher o estômago, né? Vamos comer, é um dia de comer e beber, né? Vamos celebrar o Salvador, mas sem entendimento realmente do que os elementos, né? Para o povo de Israel, que todos aqueles elementos eram uma tipificação do que Cristo é, o que ele viria fazer para com o povo eleito, para com aqueles que ouvem o seu evangelho, a sua mensagem, se arrependem e creem. Então, tudo isso precisa ser muito bem claro, muito bem clarificado, muito bem entendido. Temos que entender as coisas, entender aquilo para o qual o Senhor veio. Em Isaías 59, talvez um texto atípico, mas é um texto que fala muito bem a respeito da obra de Cristo. Para o que Cristo veio? Uma obra de salvação. No capítulo 58, o profeta Isaías, inspirado por Deus, ele trata a respeito do jejum. Nesse capítulo 58, aqui, nós vemos que o povo contendeu com o Senhor Deus, o povo de Israel, porque estava preso nos pecados, apartados de Deus, mesmo conhecendo as Escrituras. Eles estavam presos na mão dos inimigos. E Deus não podia os livrar, não porque não tinha poder para salvar, mas porque eles estavam no pecado. Estavam apartados de Deus e contendiam com Deus. Porque Deus não os livrava, porque eles suplicavam e parece que Deus não os ouvia. Deus não os atendia. Isaías 58, versículos 3 e 4, está escrito assim, no capítulo anterior, 59, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para feridos com punho iníquo, não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. E aqui o Senhor claramente fala qual é o propósito desse jejum de vocês. Para permanecerem no pecado. É para isso que o povo de Israel jejuava. Não jejuava para arrepender-se, não queriam, buscavam um arrependimento, mas eles queriam apenas o livramento do aperto, da opressão do inimigo, mas queriam permanecer no pecado, e eles estavam sendo repreendidos pelo Senhor, porque contendiam, porque Deus não os livrava das suas aflições. Então, no capítulo de Isaías 59, o Senhor também, pelo profeta, começa a dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. A mão do Senhor não está encolhida. Isso quer dizer que o Senhor, ele mantém o seu poder. No Salmo 62, o Davi, o salmista, o rei de Israel, suave em salmos na sua escrita, declarou: uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Deus tem o poder de fazer sinais, prodígios e maravilhas, e tudo que o Senhor fez no passado foi para evidenciar a sua glória divina, a sua divindade, que ele era Deus, o único Deus verdadeiro, em que os seres humanos devem prestar reverência e adoração. Tanto no passado como no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, todos os milagres e sinais que o Senhor Jesus fez foi também para atestar a sua divindade, que ele é o único Deus verdadeiro, poderoso para salvar pecadores. Então aqui o profeta diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não poder salvar.
É tão poderosa a mão do Senhor que ela alcançou e estabeleceu e continua estabelecendo e acrescentando almas, vidas à igreja de Deus. A mão do Senhor é poderosa para salvar. O poder de Deus é poderoso para manter as almas intactas, salvas até o dia de Cristo, até o dia do juízo final, o dia da ressurreição, o dia em que o Senhor há de resgatar o povo dele desta terra de trevas e pecado. A mão do Senhor é poderosa para buscar o povo eleito de Deus. E é poderosa para buscar também o pecador que ouve o seu evangelho e presta atenção na palavra e guarda a palavra no coração para não pecar contra ele. Para esse pecador que ouve a voz do Senhor, a sua palavra, o seu evangelho, e se arrepende, reconhecendo que é um vil pecador, uma vil pecadora, que carece da glória de Deus, para o arrependimento, para o seu perdão de pecados. Para este pecador que ouve a palavra e reconhece que está perdido sem Deus no mundo e que precisa de um Salvador, para esse pecador, Deus tem a mão estendida. O seu evangelho é a mão de misericórdia, é o braço que sustém o pecador, para que ele venha a Cristo em verdadeiro arrependimento. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Números 11, 23. Deus fala para Moisés acerca do povo de Israel, acerca da sua mão poderosa. Números 11, 23 está escrito assim: porém o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor? Uma pergunta. Agora verás se a minha palavra se cumpre ou não. Olha como Deus é tremendo, é poderoso para salvar, para manifestar os teus sinais, a tua providência, e é poderoso para salvar o pecador que pode se achar num lamaçal de pecado, totalmente sem esperança, sem Deus no mundo, impossibilitado de achegar-se a Deus, com vergonha das suas iniquidades, das suas maldades, dos seus pensamentos vis. Um pecador pode estar numa condição exacerbadamente profunda, numa vileza, numa entrega aos seus instintos pecaminosos, a todo tipo de pecado, de vício, de contaminação, de depravação moral. Porém, o Senhor é poderoso para salvar o mais vil pecador. O Senhor tem poder para fazer com que a alma que está cansada, enfadada da vida, que ela tenha vida verdadeira em Deus. Por isso que a mão do Senhor não está encolhida, o braço do Senhor não está encurtado, a sua palavra, ela é vida para o pecador que carece de um Salvador e carece de esperança. Quando se fala esperança, não é a esperança que o mundo busca. A Bíblia diz em Colossenses que Jesus Cristo é a esperança da glória. Ele é a esperança para o pecador. A esperança que o mundo oferece é esperança para esta vida somente, para os deleites terrenos, passageiros, mas Jesus Cristo é a esperança da glória para toda a eternidade, para toda uma vida sem fim. E diz a Escritura: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. A mão de Deus não está encolhida. Ninguém pode impedir o poder de Deus de agir para salvar. Nem os instrumentos frágeis que Deus usa, cristãos em suas debilidades e fraquezas, não impedem, não restringem a ação do poder salvador de Deus por meio da sua mensagem. O Evangelho, as boas novas que falam de Cristo, é poderosa para salvar o pecador, para fazer com que ele encontre guarida, descanso na presença do Senhor, refrigério, alívio do fardo do pecado. Quando falamos em pecado, poderemos dar nome a muitas transgressões que o pecador comete: mentira, hipocrisia, orgulho, inveja, glutonarias, bebedices, vícios, iras, contendas, discórdias, guerras, imoralidades tais, incestos, pedofilias
e tantos pecados que se aglutinam num coração, numa mente que ainda não foi iluminada pela graça de Deus. Todas estas coisas, elas podem sair, podem ser removidas pelo poder do Evangelho de Cristo. Quando o pecador ouve e reconhece a sua debilidade, a sua impossibilidade de achegar-se a Deus. A Escritura diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Deus ouve pecadores. A Escritura diz que Deus não ouve o pecador. Não ouve mesmo. Lá em João 9,31, nós temos aqui, nós vamos entender que Deus ouve no sentido, em um certo sentido Deus ouve, em um certo sentido bíblico não. João 9,31 está escrito assim: a cura do cego de nascença é sobre esse texto. E esse cego responde aos judeus acerca do Senhor Jesus, pelo milagre que ele recebeu do Senhor Jesus. Ele diz assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e fala a sua vontade, esse ouve. Então aqui este cego que foi curado pelo Senhor Jesus, um cego de nascença, ele fala a respeito do Senhor Jesus e fala a respeito de alguém que foi resgatado, que foi salvo por Deus, foi justificado pela fé, que vive de acordo com a vontade e com a palavra de Deus, que obedece a Deus. Não é qualquer tipo de pessoa. Uma pessoa que diz conhecer a Deus, quando na verdade não o obedece, não segue os seus mandamentos, não vive de acordo com a sua vontade. Então é nesse texto que está se referindo. E quando nós dizemos que Deus não tem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, é justamente o quê? Que Deus não ouve mesmo o pecador. E quando Deus atende o pecador, ele atende o pecador pela sua bondade e pela sua graça comum. Que nós entendemos na teologia como graça comum. É o favor dado a todos os pecadores. Deus ouve sim, mas Deus não atende o pecador porque ele está ouvindo o pecador. É porque ele é bom. Não é porque o pecador merece ser ouvido, mas é porque Deus é bom. Mateus 5,45 diz assim, o Senhor Jesus falando aos seus discípulos: e Deus Pai, Ele faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e desça a sua chuva sobre justos e injustos. Ou seja, Deus faz o bem para todos, tanto para o ímpio, para o justo, para o pecador impenitente que não se arrepende, como para o pecador arrependido salvo. Deus é bom para com todos. O fato de Deus fazer o bem, de Deus atender a uma necessidade de um pecador que nega a Cristo, que não quer nada com Deus, que não quer se arrepender dos seus pecados, que não quer viver de acordo com a vontade de Deus, o fato de Deus atendê-lo não é porque Deus ouve a sua oração, porque a Bíblia diz que a oração do ímpio é abominável ao Senhor. Não é porque Deus ouve, mas é porque Deus é bondoso, é longânimo, e Ele espera o arrependimento. Ele é gracioso para ajudar, para abençoar, para suprir, porque Ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, sim. Porém, não é porque Deus ouve a oração, mas é porque Deus é bondoso e longânimo, e espera o arrependimento desse pecador. Mas Deus ouve a oração do seu povo. Deus ouve a oração e a súplica do justo. Deus ouve. Agora, Deus quer ouvir o pecador, sim. Deus quer atendê-lo, não pela sua graça comum, somente pela sua bondade. Deus quer atender o pecador por meio do seu arrependimento. Deus quer que o pecador reconheça o seu pecado, reconheça que está apartado de Deus por causa das suas iniquidades, ou seja, dos seus pecados normalizados, comuns. Deus quer que esse pecador venha a Ele, por meio do seu Filho Jesus Cristo, se entregue verdadeiramente, se arrependa, para que as suas orações verdadeiramente sejam ouvidas, porque, segundo a Escritura, Deus não ouve a pecadores. Deus os atende, mas Deus não os ouve pelas suas orações. Deus ouve sim um pecador falar isso, aquilo, Deus ouve, mas Deus não atende
pela oração, Deus atende pela bondade e misericórdia, que isso fique bem claro. Deus ouve, porque Deus não está surdo. Mas Deus não atende por causa da sua oração, mas porque Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Mas Deus ouve sim as orações dos justos, dos salvos, daqueles que foram separados deste mundo para o reino de Deus. Então, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. E muitas orações não são respondidas. Muitas orações não são respondidas porque se pensam, até muitas pessoas, até o justo às vezes pode cair nisto, até o salvo. Porque não persiste nas suas orações. Deus não está farto de ouvir súplicas. Deus se agrada da oração do justo. Daquele que o teme e o conhece, Deus se agrada. Essas orações devem ser regadas. As promessas devem ser regadas por orações, porque elas são invioláveis e garantidas permanentemente na sua palavra. Mas Deus não se cansa de ouvir. Deus não está farto de ouvir. Mas muitas vezes nós é que estamos fartos de orar. Fartos de orar. Fartos de suplicar. E assim, nós não conseguimos muitas vezes ouvir o que Deus tem para falar. E Deus ouve, e Deus fala. Deus não está farto de ouvir, mas nós podemos estar fartos de orar. E nós precisamos entender que Deus ouve a súplica do justo, para que a sua promessa, por meio da sua palavra, possa ser cumprida, ser estabelecida. Os seus ouvidos não estão agravados para ouvir. Não estão agravados. Temos um texto aqui, a única coisa que impede, Salmo 66, 18, diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Isso se aplica se o justo permitir o pecado. E o ímpio, que não conhece a Deus, que atende a esta iniquidade constantemente, Deus não ouve. Outro texto, que é muito claro. Uma pessoa que vive no pecado não é ouvida por Deus. É ouvida sim, mas não atendida pelas suas orações. É atendida pela bondade, volto a dizer, pela graça comum de Deus. Mas Isaías 65, 24, em relação ao justo, está escrito assim: e será que antes que clamem eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Olha o que diz, que Deus se antecipa às orações dos santos. Deus se antecipa a ouvir e a atender a oração do seu povo, a oração do justo. Deus ouve. É por isso que o Senhor, Ele tem a sua mão estendida, nunca encolhida, nunca mirrada, para salvar, para socorrer, e nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Os ouvidos de Deus estão sempre abertos às orações do seu povo, às orações do pecador penitente que se arrependeu dos seus pecados. Deus sempre está pronto a ouvir. E diz mais, avançando aqui: mas como diz a Escritura, palavras do Senhor Jesus, por meio dos seus santos, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E que o Espírito diz, como João Batista, em Isaías, declarando acerca de João, a voz que clama no deserto. E João clamou no deserto árido do pecado, para que o pecador viesse ao arrependimento. Todos os pecadores deste mundo que não se arrependerem estão no deserto árido do pecado. Precisam encontrar uma fonte de manancial de águas para saciar esta sede que só Deus tem para dar. Só Deus pode saciar a sede do pecador. Se ele permanecer no pecado nesse deserto, ele morrerá seco, amíngua, afastado de Deus. Porque o pecado, ele faz definhar, ele faz ressecar a alma do pecador. Ainda que todos os desejos do pecador sejam satisfeitos nesta vida terrena, pela bondade de Deus, todavia, sem salvação,
sem arrependimento de pecados, a sua alma definhará no deserto, ficará ressequida. Versículo 2: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Veja bem, a culpa na situação em que Israel estava era deles mesmos. Eles estavam apartados de Deus pelos seus pecados. Eles estavam desonrando a Deus, desagradando a Deus. E com isso eles estavam colhendo o fruto do seu pecado. Isso é um fato. E o profeta diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Observamos aqui, livro de Jeremias, capítulo 5, versículo 21 ao 25. A consequência do povo, o povo fechou a porta para Deus. Apocalipse 3, diz assim: o Senhor Jesus declarou a João: eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo. Então a porta, o povo de Israel naquele tempo tinha fechado a porta para Deus por causa do seu pecado. Olha só Jeremias 5, 21. Jeremias capítulo 5, versículo 21 ao 25. Ouvi agora isto, ó povo insensato e sem coração, que tendes olho e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Olha aqui, o profeta fala pelo Espírito, que tendes olhos e não veem, ouvidos e não ouvis. Isso é um pecado que cega, ensurdece espiritualmente. Porventura não me temereis a mim, diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna. É Deus que não deixa o mar avançar na terra. E ele fala isto por meio do profeta, mostrando o sinal da sua grandiosidade na criação e de quem ele era. Porventura não temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não transpassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não a transpassarão. Em Jó, Deus fala que as ondas são orgulhosas, e aqui também é uma representação do homem no pecado. O homem é orgulhoso, e o orgulho, Deus barra o orgulho, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E só pode andar em humildade aquele que anda na verdade da luz do Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Fora do Evangelho, fora da salvação, não há humildade, só há orgulho, endurecimento de coração. Versículo 23. Mas este povo é de coração rebelde, pertinaz. Rebelaram-se e foram-se. 24 e 25, e não dizem no seu coração, não falam no coração, temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva, a temporã e a tardia, a chuva no tempo e fora de tempo, ao seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados apartam de vós o bem. Deus é muito claro com o seu povo, e é claro com todos aqueles que permanecem no pecado. Tudo que Deus faz, o homem natural, o homem sem Deus, o ser humano sem Cristo no mundo, deveria olhar para a criação, e olhar para um campo vasto, cheio de árvores, e se houver algumas árvores frutíferas, e ver ali a obra da criação divina, como Deus cria. O homem não coloca a sua mão, a própria natureza de Deus criada se encarrega de dar a sua produção. E vem o sol, e vem a chuva, e vem o provimento, a água, e vem as coisas que Deus fez para a sua glória e louvor. O homem pela criação deveria reconhecer a divindade, reconhecer que há um Deus soberano, ao qual um dia ele há de prestar contas. Mas Deus, misericordiosamente, tão maravilhosamente, enviou o seu Filho amado, o Senhor Jesus, por meio do seu Evangelho, com misericórdia para o pecador. Porque as vossas
iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Há uma separação, a iniquidade, ela é como essa separação, o pecado, é como um abismo intransponível entre Deus e o pecador. É como uma muralha indestrutível. O pecado, ele é uma infinidade entre Deus e o homem. É impossível que o homem se achegue a Deus com o pecado. É impossível. Se há algo que é impossível e que o homem deveria ver, muito mais do que uma cura de uma enfermidade mortal ou da ressurreição de um morto fisicamente falando, é o homem ser liberto do poder do pecado. É o homem sair da marginalidade do pecado. É o homem conseguir atravessar o abismo do pecado. É o homem conseguir romper a muralha, a barreira, o muro do pecado. É o homem conseguir vencer a infinidade, a infinitude do pecado de distância em relação a Deus. É impossível. Por isso o profeta diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Pecado distancia o homem de tal maneira que é impossível. É só Deus que pode encurtar, pode fazer com que essa distância seja encurtada, com que essa muralha seja destruída, com que esse abismo seja transposto por um caminho. É só Deus que pode fazer isto para o pecador. É impossível que o pecador ele consiga achegar-se a Deus pelos seus méritos próprios, pelos seus esforços. Por mais que ele tente, ele não conseguirá. Ele vai cansar-se. Porque a Bíblia diz aí Isaías 40, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aqueles que esperam em Deus não se cansam. Mas o pecador que não conhece a Deus, não conhece a Cristo, ele se cansa, ele se fadiga, ele se estressa, porque ele não tem salvação no mundo. E não pode ir a Deus. Ainda que queira, supostamente queira, pelos seus próprios caminhos. Porque os seus caminhos são caminhos de destruição. Se nós lermos o Isaías 59 completo, se nós lêssemos Isaías 59 completo, nós poderíamos aqui ver tudo aquilo que está inserido no livro da Carta aos Romanos, capítulo 3. Paulo cita muito esse texto de Isaías 59, a respeito da condição humana, da depravação humana, da moralidade humana caída diante de Deus, de como o pecador não pode fazer nada por si mesmo diante do Senhor. Por isso que a Escritura diz que os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Terrível coisa é o pecador ter o rosto encoberto por Deus. É Deus encobrir o rosto ao pecador, é uma terrível coisa. É como se Deus não quisesse ser visto ou contactado. Deuteronômio 31, 17 e 18. Está escrito assim, Deuteronômio. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia, não me alcançaram estes males, porque o meu Deus não está no meio de mim? Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haverem tornado a outros deuses. Olha que situação que Deus fala na sua palavra para o pecador e falava para o povo. Se o povo tornasse a andar no pecado, voltasse a seguir outros deuses, isso acontece com os pecadores que seguem outros deuses, que senão o único Deus verdadeiro, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todos os males alcançam, Deus encobre o rosto. Isso é terrível. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O
pecado é terrível. Deuteronômio 29 e 21. Deuteronômio 29 e 21. Diz assim o Senhor, 20 e 21. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas fumegará a ira do Senhor e o seu zelo contra esse homem, e toda a maldição escrita neste livro pousará sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu, e o Senhor o separará para mal de todas as tribos de Israel, conforme a todas as maldições da aliança escritos no livro desta lei. Ou seja, todo mal virá para aquele, no caso Deus estava falando para com o povo de Israel, aquela pessoa que não obedecesse o mandamento, a lei de Deus, veria todo o mal, toda a calamidade, porque estaria apartada de Deus, da graça, do favor divino. Isto é algo terrível. O pecado impede que o pecador possa ser ouvido por Deus. Isaías capítulo 1, versículo 15, está escrito assim. Isaías 1,15. Isaías capítulo 1, versículo 15. Está escrito assim: por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. E aqui o Senhor está falando do pecado. Do pecado, do pecado que o pecador comete, por estar apartado de Deus, por estar em rebelião contra Deus, em desobediência, e não querer saber de Deus. Falar de Deus é uma coisa, falar de Cristo é outra diferente. Todo mundo fala de Deus no mundo e usa o nome de Deus em vão, constantemente, e até o nome de Cristo. Mas falar de Cristo, sentar e conversar a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, não há prazer. O mundo não tem prazer de sentar-se e falar de Cristo. Você pode chegar numa rodinha em qualquer lugar e falar de Deus, falar de Buda, falar de Maomé, falar de Maria, falar de qualquer santo que possam dizer que é santo por aí, falar de qualquer tipo de religião, mas se você falar do Senhor Jesus Cristo, se você sentar para falar de Cristo, do seu amor, da sua obra, do seu sacrifício, da sua ressurreição, do que Ele fez e faz por pecadores que ouvem a sua mensagem, você é ridicularizado, você é estranhado, você é hostilizado. Porque o Evangelho, ele causa dois efeitos na vida de uma pessoa, de um pecador. Ou ele atrai o pecador, ou ele repele o pecador. E não é que ele repele, é o pecador que não quer ser reprovado, que quer viver no seu pecado. Então ele não aceita a mensagem de Cristo, não aceita o próprio Cristo. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. O pecador que permanece no pecado, ele não pode ser ouvido por Deus. Mas o pecador que se arrepende do seu pecado, esse é ouvido por Deus, é atendido pelas suas orações, que são agradáveis a Deus. Mas o que nós podemos fazer? Se nós estamos no pecado, se o pecador pergunta a si mesmo, o que eu posso fazer? Se eu vivo no pecado, se eu estou no pecado, se as minhas obras, se os meus esforços, se qualquer coisa que eu faça para buscar a Deus, aparentemente, não me darão salvação, não me farão chegar-me a Deus, não me farão reconciliar-me com Ele, o que eu faço? Se eu continuo a ofendê-lo com a minha natureza pecaminosa, talvez essa pergunta, o que eu posso fazer? O que fazer então? O tema desta mensagem, o Evangelho, é a mão da misericórdia de Deus. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que o pecador pode fazer? Vá a Cristo. Cristo, ele é o mediador dos pecadores penitentes e é o intercessor dos eleitos de Deus. Vá a Cristo
Vá a Cristo, é Cristo. A diferença é simples, é Cristo. Vá a Cristo. Quem vai a Cristo é ouvido por Deus o Pai. Jesus declarou claramente, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, senão por mim. Ou seja, por meio de Cristo. Paulo declara em Efésios que nós temos, por meio de Cristo, com ousadia, com confiança, livre acesso a Deus o Pai. Nós temos acesso a Deus o Pai por meio de Cristo. Nós temos confiança, acesso ao trono da graça por meio do Senhor Jesus Cristo. É por meio do Salvador que nós temos acesso. Cristo, no monte da agonia, ele foi ouvido por Deus, mas recusou-se ser atendido para que o pecador penitente pudesse encontrar atenção e alívio diante de Deus. Ele foi abandonado por Deus o Pai, ferido e moído pelas iniquidades dos pecadores, para que o pecador que ouve a sua mensagem possa ser acolhido pelo Pai, possa ser chegado ao Pai. Em Hebreus capítulo 5, versículo 7, Hebreus 5, 7 ao 9, está escrito assim, o qual nos dias da sua morte, aliás, aqui falando sobre Cristo, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. É aqui o Senhor Jesus falando a respeito da sua obra, o que ele fez, estando em vida perto de ser levado, de ser preso, de ser crucificado e morto, e ser o autor da nossa eterna salvação. Ele foi ouvido por Deus o Pai, mas recusou ser atendido para que nós, por meio dele, pudéssemos ser ouvidos por Deus. Ele recusou ser atendido porque o pecador por si mesmo não pode ser ouvido, mas por meio de Cristo ele consegue encontrar os ouvidos de Deus. Por meio de Cristo o pecador pode se achegar a Deus, pode falar com Deus, pode ir a Deus e pode clamar ao Senhor, como o cego Bartimeu à beira do caminho, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e suplicava, mesmo sendo restringido, tentado ser restringido pelos discípulos do Salvador, filho de Davi, tem misericórdia de mim, mas ele clamou, e o Senhor parou e o chamou, e perguntou, o que queres? Ele disse, que eu tenha vista. Mas não era a vista física que Bartimeu estava buscando. Não era ver. E ele foi curado fisicamente. Mas Bartimeu queria ver espiritualmente, ele queria ver a Cristo. Ele queria ver a Cristo Salvador. O pecador não tem que buscar a Deus para satisfazer as suas necessidades básicas, pessoais nesta vida. Ele tem que buscar a Deus por causa de Cristo, porque ele quer ver Deus, porque ele quer ver a Cristo. As pessoas não querem a Cristo. É por isso que o mundo jaz no maligno. Porque as pessoas rejeitam a mensagem da cruz, rejeitam o Evangelho, rejeitam a misericórdia de Deus. O Evangelho, a misericórdia do Senhor, a pecadores.